Depois das recentes chuvas que reduziram boa parte dos incêndios no Pantanal, a Assembleia Legislativa debateu a situação do bioma. Até agora, neste ano, 1 milhão de hectares foi destruído, incluindo quase 40% do maior santuário de onças pintadas do planeta, o Parque Estadual Encontro das Águas, o que gerou uma série de cobranças por parte da sociedade civil. O nosso foco hoje de trabalho é em cima dos animais que estão sendo vítimas, que são as vítimas invisíveis, porque, infelizmente, para alguns órgãos, do governo estadual, parece que só quando a onça é atingida diretamente, quando a onça é queimada, que o impacto sobre a fauna vai ser reconhecido. E já são milhões de animais atingidos, entre anfíbios, répteis, pequenos mamíferos, aves. Quem tiver interesse pode entrar no Instagram do GRADE para entender do que a gente está falando. A fauna está sendo muito impactada, é algo muito difícil de ser mensurado, e a gente não vê o órgão responsável do Estado realizando nenhum tipo de trabalho a campo, nem antes dos incêndios, para que houvesse realmente um plano de ação para o manejo dessa fauna, e nem agora. Outro argumento levantado foi que as instituições responsáveis por evitar um incêndio teriam falhado no trabalho preventivo, que poderia reduzir significativamente o estrago ocorrido na planície alagável. Infelizmente, o que aconteceu em 2020 não ensinou para o governo do Estado uma das ações que deveriam ser feitas, que é a ação preventiva. Então, na verdade, as ações preventivas são relacionadas a medidas estruturais e não estruturais. Medidas não estruturais são campanhas de prevenção, educação ambiental, radiocomunicação, enfim, fazer mídia, falando do problema do fogo. Medidas estruturais é a construção, a estruturação de preventivos nas unidades de conservação do Estado. Então, assim, tem que ser elaborado, que na verdade já foi elaborado na pós-graduação que o Corpo de Bombeiros realizou no ano 2016 e 2017, já foi entregue à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, os planos de proteção contra incêndios florestais de 42 unidades de conservação, dentre elas o Parque Estadual Encontro das Águas. Essa estruturação é extremamente necessária para que o bombeiro, Corpo de Bombeiros e os combatentes florestais, quando cheguem nesse local para fazer o combate a algum incêndio que se inicie, ele tenha sucesso na operação. Então, se você não tem um sistema de acesso, um sistema de setorização, se você não tem um sistema de abastecimento de mananciais, se você não tem um sistema de vigilância, se você não tem um sistema de resposta rápida local, ou seja, brigadistas lá pronto para atender o primeiro incêndio, se você não tem sistema de proteção às áreas eficazes, uma silvicultura preventiva e outros tantos preventivos, dificilmente o bombeiro vai ter sucesso. Então, não adianta mandar para lá 30, 40, 200, 300 homens com aeronaves se ele não tem preventivo. SEMA e bombeiros participaram da audiência. Não concordam com o argumento de que houve falha na prevenção e citam ainda fenômenos naturais, como é o caso do El Niño, que tornou o cenário ainda mais complexo. O plano operacional que é montado e também o plano de ação integrado contempla ações preventivas, preparativas, de resposta e de responsabilização. Então, assim, dentro da doutrina que é estabelecida, que é uma doutrina que veio da defesa civil, que é a visão global do desastre, as ações preventivas e preparativas são contempladas. Muita coisa foi feita com educação ambiental, com capacitação das agências. Então, se falar que foi insuficiente, aí é uma crítica, creio eu, que construtiva, uma crítica para a gente ampliar, a gente dilatar ainda mais essas articulações de prevenção e preparação. Agora, dizer que não houve, aí é uma coisa muito pesada a se falar. A gente inicia com a preparação, a prevenção e a resposta e a responsabilização. Então, no decorrer do ano, a gente faz todo esse trabalho dentro do Corpo de Bombeiros. Quando encerra a operação, que nesse caso a gente até esperava que ia encerrar agora no mês de novembro, mas por questões do El Niño isso não ocorreu, a gente faz um workshop para que a gente possa discutir todas as ações que a gente no que a gente deve melhorar, o que a gente precisa para o ano seguinte. Então, esse trabalho é de forma contínua durante o ano todo. Uma das apresentações durante a audiência ficou a cargo do ICMBio. Detalhou como conseguiu reduzir drasticamente os incêndios em Chapada dos Guimarães, por meio do manejo integrado do fogo, um trabalho preventivo,
que poderia ser replicado no Pantanal. Manejo integrado de fogo, o próprio nome já diz, a gente utiliza o fogo, a estratégia de queimas prescritas e planejamento da paisagem no parque como um todo, inclusive para atividades de visitação, para atividades de conservação da biodiversidade e para atividades de prevenção e combate a incêndios florestais. Hoje, 2023, nós fizemos um manejo de já 3.600 hectares. Só esse ano nós manejamos essas áreas com fogo, numa época propícia, com mais umidade, antes do período da seca. O que a gente tem notado ao longo dos anos? A redução da incidência de incêndios florestais, inclusive áreas que eram historicamente muito difíceis de combater, áreas de hemorrarias, por exemplo. Então, esse ano, como resultado prático, efetivo, a gente teve só 3 hectares de áreas atingidas por incêndios. Depois de 2020, muita coisa deveria ter sido feita e essas coisas não foram realizadas. Por isso, a incidência dessa nova tragédia, não na dimensão do que foi 2020, mas ainda um evento grave. E o contexto da emergência climática, com o fenômeno global, regional, local e a ação humana, vai exigir estruturas permanentes de enfrentamento à realidade do Pantanal. O fogo não foi a única preocupação trazida na audiência presidida pelo deputado Lúdio Cabral. Nos últimos 30 anos, o Pantanal perdeu quase 1/3 da superfície coberta com água. A ação do homem e governamental, que inclui construções de grandes empreendimentos, estariam colocando em risco a existência do próprio bioma. É importante a gente destacar que realmente alguns cientistas têm demonstrado que o Pantanal passa por esse ciclo, às vezes, de mais seco, com menos água disponível. Só que quando isso aconteceu na década de 50 e 60, as nascentes estavam conservadas. Então, qual é o problema que nós temos hoje? Nós estamos passando por esse ciclo de secas e agora, quando nós retomarmos as chuvas, as nascentes não estão conservadas. Nós atualmente, no Instituto Gaia, acompanhamos 80 nascentes que estamos restaurando nos últimos 15 anos e temos um levantamento prévio de pelo menos mais 1.200 nascentes a serem restauradas. Então, as ameaças que a gente tem à água hoje são as hidrelétricas, são os desmatamentos nas nascentes e nas margens dos rios, que não tem permitido a água escoar como escoava naturalmente e infiltrar como também infiltrava naturalmente. Fazer o manejo integrado do fogo, fazer o combate, fazer a prevenção adequada, é você tratar a febre. Agora, a doença, a infecção, a raiz do problema é a escassez progressiva de água. E esse enfrentamento é um enfrentamento que tem que ser feito nos limites da planície, mas tem que ser feito para além da planície pantaneira. Por isso, a frase é símbolo da luta de muitas entidades, que é o Pantanal por inteiro e não pela metade, porque as principais ameaças estão fora do Pantanal, que é a monocultura no Planalto, que destrói as nascentes dos rios, que é o desmatamento no Cerrado e na Amazônia, que reduz o volume de água disponível por meio de chuvas, as hidrelétricas, tanto as grandes hidrelétricas quanto as pequenas centrais, quanto as CGHs, que não estão na planície, porque na planície elas são impossíveis de existir, mas elas estão no Planalto, nos rios que alimentam o Pantanal. Os interesses econômicos que governam o Estado desprezam o Pantanal, e é por isso que em Mato Grosso o Pantanal vive esse abandono, porque não é falta de recurso,